bicho tá fazendo aqui? No bichos. At all. Now at home. Eu sei, safado. Quem mandou super entrar aí agora? Ó, tem dois, estão lá em cima. Nossa, tá estranho. Ah, porque a gente não tá pequenininho. Ó, o guia de confissão tá aqui, tá? Vou deixar dois pra você. Você não pegou semente? Pegou. Vou deixar ele no seu colo pra eu enxergar o que tá escrito. Hello. Boa noite, pessoal, que já está chegando. Tudo bem? A gente... Baixinho aqui. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professor. E aí, beleza? O professor é famoso, viu, meninas? Professor famoso, Aline, Isabela, Ju. Esse professor é famoso, ele saiu no Fantástico. Fantástico não, Jornal Nacional. Jornal Nacional. Ai, meu Deus. É muita coisa, é global, é assim, eu fico doida. É perdida. Eu nunca assisto, quando assisto eu fico meio perdida. Não é fraco, não. Depois eu vou mandar o material, Isabela. Que sai nas páginas. Fala aí, professor. Iniciais, né? É, não necessariamente. Isso aí é bom, né? Depende do qual assunto. Às vezes falar. Se dá, você já está com poder. Oi, Gustavo. O pessoal Tudo aí, bem? tá? Eu tô aqui já tô aqui. Tá, Tudo beleza. bem, Gustavo? Olá, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Se dá, tá chegando aí o dia da confissão do pessoal, não tá? É depois do feriado, né? 17, 18 Beleza, então hoje e 19. Vamos aprender a confessar a presa. 18, 19 e 20, alguma coisa assim. Eu tenho aqui anotadinho. Eu vou atualizando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estive na reunião na Oi, igreja. Fábio. Elogiaram a nossa turma, que tem muita gente com a câmera ligada, ficaram impressionados. É verdade, é verdade. O pessoal fala aqui das outras turmas, ficar todo mundo com a câmera fechada. Falei, não, mas nossa turma, o pessoal é bonito. Todo mundo abre a câmera. Todo mundo quer ser visto. Eu tomei banho até hoje. Tomou banho, né? Tomou? Eu ainda não. Aprendi o cabelo, que tá um calorão aqui em casa. Calor mesmo, Mas muito vamos calor. lá. As pessoas já temos. Eu vou botar no grupo, Isabela, vou botar direitinho. Eu já botei. É que eu preciso abrir aqui, eu estou só pedindo para as pessoas entrarem, eu já vou colocar, viu? Hoje a gente vai explicar Gente, tudo aqui... sobre a confissão. Fiquem tranquilos que vocês vão sair da aula hoje entendendo o que tem que fazer. Vamos ver quantas Oi, pessoas... César. Oi, Gabri. O pessoal está entrando devagar hoje. Mais um minutinho. Vamos dar mais um minutinho e a gente começa. Oi, Juliana, Pedro, tudo bem? Fátima, Jaqueline. Tá chegando ao fim, né, Kátia? Ah, eu estava fazendo essa conta hoje. Fora essa aula agora, só tem mais 3. Fora essa. Muito rapidinhas, né? É, já está acabando. Como todo bom ano voou, né, Kátia? Voou. Então, vocês já vão ensaiando aí, a último dia, quando a gente falar assim, hoje é a última aula, vocês vão fazer aquele coro assim, entendeu? Vão ensaiando. Normalmente lá no presencial isso dá super certo. Vamos ver se no online vai dar. Vai ter que ligar o áudio. É, todo mundo vai ter que ligar o áudio para fazer um bem comprido. É na última aula ou já começa hoje esse Na coro última, ensaiar? a última que a gente faz o É, nas últimas a gente vai ensaiando. Isso aí. Beleza, né? Nós já temos... Já tem mais de 20 pessoas aí. Vamos começar então para respeitar o horário. Vamos começar com a nossa oração ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, então hoje vamos dar continuidade no sacramento, né? Nós já começamos na semana passada, aprendemos 2, falamos sobre o batismo e sobre o crisma. Existe um terceiro ainda da iniciação cristã, se vocês se lembram daquele quadrinho que a gente mostrou na última aula, que é a Eucaristia, mas a Eucaristia vai ser na próxima aula. A Eucaristia tem uma aula só para ela, dada a sua importância, o mais importante dos sacramentos, e junto com a Eucaristia a gente vai também estudar a missa, né? Então hoje a gente vai falar sobre os sacramentos de cura, a unção dos enfermos e a confissão, né? E a confissão é uma aula que a gente vai dar bastante dica para vocês, explicar como é o processo da confissão, para quem não se confessa há muito tempo, poder se preparar para esse momento com o sacerdote, porque todos nós precisamos estar preparados para receber o sacramento com a alma limpa e em estado de graça, né? Então todos confessaremos. Inclusive já passou o nosso guia e depois a gente passa também. A gente vai dar uma repassada nele no final da aula para a gente aprender a fazer o exame de consciência, que é um dos pontos da confissão. Mas vamos lá. Vamos começar então com o nosso primeiro sacramento, que é a unção dos enfermos. A unção dos enfermos, alguns já devem ter ouvido falar do nome antigo, que se falava da unção dos enfermos, que era a extrema-unção. A extrema-unção, ela tinha esse nome, ele dava uma conotação um pouco complicada para esse sacramento, que era aquela questão de ser o último sacramento antes da morte. Quando a pessoa já estava numa situação de morte iminente, chamava-se um sacerdote para fazer lá o sacramento, a pessoa comungava, fazia uma confissão, etc. E era o último momento ali da vida, o último respiro. Então, isso por muitos anos ficou dessa forma, e a igreja até mudou o nome do sacramento, né? Não é mais extrema-unção, o nome dele é unção dos enfermos, porque a unção dos enfermos pode ser recebida a qualquer momento, que é o que a gente vai falar hoje, e não só no último momento lá na morte, né? Mas antes disso, a gente precisa entender um pouquinho por que desse sacramento, né? Por que Jesus pediu para os seus apóstolos que cuidassem e abençoassem os doentes. A doença, na época de Jesus, ela era vista como algo de uma pessoa pecadora. Então, uma pessoa ficava doente porque ela era uma pecadora. Inclusive, vocês devem se lembrar de filmes, né, que se assiste a respeito dessa época de Jesus, que fala muito dos leprosos, né, como eles eram totalmente expurgados da sociedade. Enquanto eles não ficassem curados, eles não podiam fazer parte novamente da sociedade. Uma porque a lepra altamente contagiosa, né, mas também por um aspecto de que aquela doença era tão terrível que se imaginava que o pecado daquela pessoa também era muito terrível, porque era uma doença que expunha, né, ela se expunha para os outros, né, no rosto, uma doença horrorosa, a lepra. Então, ela era vista realmente como algo que acontecia com uma pessoa extremamente pecadora. Então, ela tinha que ir para fora da cidade, etc. E Jesus sempre demonstrou muita compaixão com os doentes. Ele pediu aos apóstolos que fossem curar os doentes. Jesus curou muitos doentes. Ele tinha uma predileção pelas pessoas enfermas. Em relação aos leprosos, especificamente, Jesus cura leprosos, né? No Evangelho tem alguns casos. Então, Jesus nos pede isso, né? Esse cuidado com aqueles que mais precisam. E os enfermos são parte das pessoas que mais precisam de nós. Então, o cuidado com os enfermos vem do ensinamento do próprio Jesus, do exemplo do próprio Jesus, que curava, que cuidava das pessoas que estavam doentes, que se importava com as pessoas que estavam doentes e tiravam, né, dessa margem da sociedade, nesse conceito de que eles eram pecadores, né? Hoje a gente sabe que a doença é outra coisa, né? Mas naquela época existia muito forte
esse ponto, né? Essa constatação. E uma das coisas que Jesus fez bastante, né? Jesus fez 3 grandes grupos de coisas, né? Ele fez todos os seus ensinamentos, falou sobre o reino de Deus, enfim. Ele curou os doentes, aí tem quilos de história, né? Curar doentes e também o cego, o coxo, enfim, tem uma série de doentes na história que Jesus cura e Jesus também expulsa os demônios. Então, há muitas histórias, né, com relação a Jesus fazendo curas em doentes, dos doentes, enfim, e essa, vou dizer predileção, né, mas esse olhar todo especial para aquele que sofre, que Jesus demonstra, né, nas suas caminhadas e histórias legais, como aquela, até acho que era do primeiro slide, né, quando os amigos levam o paralítico para encontrar Jesus, para ser curado, eles vão pelo telhado de cima, né? Jesus sempre muito acompanhado, muita gente em volta dele. Então, todo esse olhar que Jesus tem para os doentes, a gente hoje, através dos discípulos, através dos padres, a gente pode ter acesso a esse mesmo olhar através da unção dos enfermos. Exato, e aí e os apóstolos foram chamados a isso, né? Uma ordem de Jesus, de que eles cuidassem e curassem os doentes. E a doença em si, ela tem um sentido, a própria morte de Jesus na cruz, ela trouxe um sentido novo, né? Ao sofrimento e à doença, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, né? Às vezes a gente olha a doença como uma coisa só ruim, né? De certa forma ela é ruim, mas ela pode ter vamos dizer assim, algo de bom pode ser tirado de um momento de doença, para a própria pessoa, como para aqueles que estão no seu entorno, né? Às vezes famílias ficam mais próximas, às vezes as pessoas que tinham uma visão um pouco dura, né, da vida, do mundo, das pessoas, distante de Deus, às vezes a doença aproxima as pessoas de Deus, amansa o coração das pessoas, né, quando passa por uma situação de uma doença grave. Então, a doença tem o seu lado bom. Parece que não, mas ela tem, né? Lembrando que Deus tira um bem de absolutamente tudo que nos acontece, inclusive da doença. E as doencinhas, né? Simples, os desconfortos que a gente pega, às vezes uma gripe, a gente já fica num mau humor danado, já murmura o dia inteiro, já não quer levantar da cama, já não quer trabalhar, já fica de cara feia. A gente precisa encarar esses momentos de doença, dessas simples que acontecem conosco direto, né? Como pequenas oportunidades de amar a Deus também através daquilo, né? De aceitar aquele sofrimento com docilidade, né? Pensando, poxa, né? Jesus sofreu tanto na cruz, o que é essa dorzinha de cabeça que eu tô sentindo aqui dessa gripe? Isso aqui não é nada, né? Então, da gente olhar para a doença de uma outra forma, né? E aí... E só deixar claro isso e repetir, né? De que a doença não é algo que Deus manda, né? É horrível, né? Às vezes a gente é arguído sobre isso, né? Ah, por que isso aconteceu? Por que eu fiquei doente? Olha, tem perguntas que nós, catequistas, nós, todos os seres humanos, padres, tem perguntas que nós vamos morrer sem saber. Mas o que a gente já dá para saber é que Deus é a fonte de todo bem, de todo amor, de toda verdade, né? Então não dá para imaginar, e imaginar isso é errado, de que Deus é o cara da onde vem o sofrimento, né? Muito do sofrimento do homem se dá pelo próprio pecado do homem, né? Algumas doenças são frutos de um mau hábito, algumas situações de sofrimento são consequência de pecado de outras pessoas. Quer dizer, então o mal entrou no mundo a comando de Deus, né? Então, para a gente já ter esse antídoto de cara, né? Diante da doença, não dá para imaginar que Deus, a fonte de todo amor, tem participação na criação desse sofrimento, dessa doença. Bom, e aí pensando especificamente no sacramento, para entender como que ele funciona, quem recebe, etc. Então, quem que pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Qualquer pessoa que esteja
com uma doença que seja grave, né? Não precisa ser na iminência da morte, é uma pessoa que está à beira da morte, mas também você não vai pedir unção dos enfermos se você está gripado, né? Precisa ser uma situação em que a pessoa realmente corre um risco de que é uma doença séria, pode receber antes de uma cirurgia importante, né? Poxa, eu vou fazer uma cirurgia, então você pode pedir unção dos enfermos antes dessa cirurgia. Pessoas que estejam muito idosas, muito fragilizadas, né? Com a saúde muito fragilizada, também pode receber. E pode receber a unção dos enfermos mais de uma vez. Não é um sacramento que você recebe uma única vez. Então, uma pessoa que esteja doente, é uma doença que se arrasta, né, por um período grande da vida dessa pessoa, ela pode receber esse sacramento diversas vezes, tá? Sempre que ela precisar, ela pode pedir e esse sacramento é concedido novamente. Quem concede esse sacramento, quem ministra, é o padre, tá? Então, é o próprio padre que vai conceder esse sacramento. Esse sacramento pode ser concedido tanto no hospital, na casa, né? Se a pessoa está numa situação que não pode se dirigir a uma paróquia. Mas, por exemplo, você tem uma pessoa que vai fazer uma cirurgia ou está num tratamento de uma doença séria, mas está se locomovendo, está bem, ela pode ir na paróquia e o sacramento ser conferido na paróquia, tá? Então, pode ser em todas essas situações. Aí uma pessoa que está em coma pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Deve receber, sim, né? A pessoa não vai conseguir participar do sacramento de uma forma completa, como são todas as partes dele, porque a pessoa ela é chamada nesse sacramento a se confessar, depois da confissão receber a Eucaristia e a unção. Então, o que vai acontecer é que essa pessoa não vai nem se confessar, nem receber a Eucaristia, mas vai receber a unção em si com o óleo. É importante para a gente, até como cristão, como católico, né, a gente pensar que os familiares que estão numa situação de morte iminente, uma situação grave, no hospital, às vezes estão muito atarefados, muito preocupados com a situação, e talvez não se lembrem da alternativa de pedir a unção dos enfermos, né? Então, nós católicos, que somos mais atentos, devemos exercer esse papel de providenciar, se necessário, né? Às vezes a pessoa está lá, como a Kátia falou, está em coma, né? De repente ser o porta-voz de levar e trazer, né? O transporte do padre, levar e trazer, mas claro, né? Sempre com o consentimento da família, né? Se você conhece a família, né? Ter certeza de que isso é uma situação desejada pela pessoa, pelo paciente. Às vezes você vai ter... Eu tenho casos na minha família, de meu padrinho, que os familiares não se importavam, mas também não estavam muito afim. Então eu fiz questão, providenciei o padre, fui buscá-lo, fui levá-lo, e meu padrinho já nos últimos dias, bem inconsciente, mas para a surpresa dessas situações, acho que Deus, lógico, né, está presente e faz o que é necessário fazer, que às vezes a gente não entende, às vezes a gente não sabe. Meu padrinho, por exemplo, estava inconsciente, totalmente inconsciente, mas no final da oração do padre, ele disse amém. Então, são coisas que a gente não entende, né, mas a gente providencia, né, a gente providencia de que essa graça possa chegar às mãos, ao coração, à situação daqueles que precisam, né? Então, se formos nos nossos casos, para a gente estar atento. Se for no caso de que pessoas que estão ao nosso redor, de repente, o nosso olhar atento pode ser útil, de sugerir, né? Perguntar e ser esse facilitador, né? Como o Luiz falou. E quais são os efeitos desse sacramento, né? Em primeiro lugar, é uma força para que aquela pessoa atravesse esse período difícil da doença, né? A primeira coisa, né? É um fortalecimento. Você lembra aquela questão que eu expliquei da unção, o significado da unção com óleo, né? É o de dar a força. Então, a pessoa precisa se fortalecer para viver aquele período de doença.
e até uma cura física, se for essa a vontade de Deus, se for esse o plano, né? Lembrando que o sofrimento, como a gente já falou, ele pode servir para muitas coisas, né? Então, não necessariamente aquela pessoa será curada, né? Talvez a cura física não seja o que é o melhor para a vida daquela pessoa. Mas, com certeza, a unção dos enfermos vai ajudar a dar essa força, vai dar esse ânimo. Tem muitas pessoas que às vezes estão nessa situação e faz muito tempo que não se confessa, que não tem oportunidade de conversar com o padre. Então, vai ter essa oportunidade. O padre está ali, né? Às vezes foi no hospital, fazer visita, sai no corredor, conversa também com os familiares, conforta os familiares. É sempre benéfico, né? Sempre traz um benefício. Então, do nosso lado, fiquemos atentos, né? Para que a gente possa ser esse facilitador, essa voz, né? Que eventualmente está todo mundo naquela confusão, naquela bagunça, e você chega e fala, olha, puxa, vocês já pensaram, né? Trazer um sacerdote? Às vezes, lembrando, agora que você sabe o significado do sacramento, às vezes explicar, porque a pessoa se assusta. Não, trazer um padre? Nossa, não está morrendo. Falo, não, mas não é isso, o sacramento é diferente. Então, né, agora que vocês sabem, vocês também podem explicar e tirar as dúvidas, enfim, né? E lógico, na paróquia, mas como é que eu consigo um padre para fazer a unção dos enfermos? Você chegar numa paróquia e falar, olha, eu estou com um enfermo, assim, 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 preciso de um padre, com certeza isso vai ser possível, né? É uma das, vamos dizer assim, a principal missão do padre é conceder os sacramentos todos, né? Esse é um deles. E fica só a dica, tem muitos hospitais que tem um capelão, que tem um padre verdade. Que é da própria... que está a serviço do hospital, né? Alguns têm, alguns poucos mais católicos, tem até um ramal que você pode ligar. Então, às vezes, a solução mais fácil está na mão, né? Está na ponta dos dedos, de repente conseguir que o capelão do lugar, se houver, possa conceder. Mas se você também pode ir buscar algum padre que você conhece, que você gosta mais, ou que a pessoa que vai receber a unção dos enfermos conhece ou gosta mais. Luiz, a gente teve um caso essa semana, acho que foi a Heloísa que pediu aqui oração para uma família, uma pessoa de 92 anos que internou por Covid. E a primeira coisa que me veio na cabeça, de fato, foi a unção dos enfermos, né? E se alguém algum dia tiver alguma dúvida, põe no grupo, a gente ajuda. Sim. O grupo continua, né, Luiz? Sim. Continua. A gente tem grupos desde 1994. Não é do que o WhatsApp ainda. Vamos lá. Bom, beleza. Então, esse é o sacramento da unção dos enfermos. Agora, vamos partir para o outro sacramento de cura, que não tem a ver com a cura física, mas tem a ver com a cura da nossa alma, né? Que eu diria que está numa categoria até mais importante que a nossa cura física. Esse sacramento ele tem vários nomes, né? Sacramento da confissão, da penitência, do perdão, da reconciliação. Vocês vão encontrar aí todos esses nomes, né? Mas o mais importante é que ele foi instituído pelo próprio Jesus, né? Na passagem, está no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 22 a 23, vou ler para vocês aqui. Então soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Aqui já está a primeira resposta do porquê que eu tenho que me confessar. Por que eu tenho que falar com o padre? Né? Foi conferido à igreja, né, por Jesus, esse poder, né, de perdoar os pecados. Então, naquele momento, Jesus soprou sobre eles. Naquele momento, Jesus envia o Espírito Santo sobre aqueles apóstolos e que pela sucessão apostólica são hoje os padres, os bispos, quem a gente tem contato dentro da nossa igreja, para que eles pudessem fazer esse papel, se diz uma expressão em latim, in persona Christi, né? No momento ali da confissão, o padre está na pessoa de Cristo, né? Mas ele tem esse poder de fazer isso, que é conferido pelo sacramento da ordem, que foi lá desde a época dos apóstolos, né? E se a gente for ver, o nosso processo, né, de conversão, ele é contínuo, né? Só vai parar o dia que a gente morrer. Então, nós nascemos com a marcha do pecado original, já falamos disso, temos o livre-arbítrio, podemos escolher entre o bem e o mal, temos a lei natural gravada nos nossos corações, mas a mancha do pecado original, essa concupiscência que a gente tem do fazer as coisas erradas, né, escolher o mal,
Deus veio, escreveu os mandamentos, né? Isso tudo a gente foi vendo, né? A pedagogia de Deus, né? Como as coisas são bem explicadinhas. Então, hoje nós temos lá uma lista de coisas que a gente aprendeu, de que são coisas boas para a gente seguir, que nos ajudam a nos aproximarmos de Deus. Mas a gente cai, não tem jeito. A gente levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. O nosso processo de conversão, como eu disse, só vai terminar o dia que a gente morrer. Então, por que a gente precisa da confissão? Porque a gente vai fazendo coisa errada, aí uma hora a gente vai, se confessa, e é como se fosse como se fala? Que você liga de novo, né? Tipo computador. Você dá um reset, né? Tipo, ó, fiz esse monte de bobagem, quero começar de novo, e aí você começa de novo, né? Então, assim, a confissão nos ajuda no nosso processo de conversão. Então, a gente vai falar bem sobre isso hoje, explicar esses detalhes. A confissão é que nem banho, né? Quando você sai do banho, você está limpinho, ninguém sabe como se você estava só ligeiramente sujo, você está todo lameado quando você entrou. Exato. E aí, vamos agora avançar um pouquinho e entender esse processo da confissão. A gente costuma usar essa foto, é uma passagem lá daquele filme do Mel Gibson, né, que a gente já mostrou bastante lá nas aulas anteriores, que mostra a pecadora arrependida e que não foi apedrejada lá em praça pública. Lembrando um pouquinho dessa passagem do Evangelho, essa mulher adúltera, né, ela estava em praça pública, todo mundo lá em volta dela com as pedrinhas na mão para atirar. Pedrinhas, eu fui delicada, com certeza não eram pedrinhas, porque a sentença para essa mulher seria morrer apedrejada em praça pública, isso estava dentro da lei, estava tudo beleza, não tinha nada de errado, né, naquela situação, perante a sociedade da época. Só que aí Jesus chega, começa a escrever no chão, e fala o seguinte: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí pegou, né? E aí diz o Evangelho que as pessoas começaram a largar as pedras, a começar pelos mais velhos. Provavelmente quem viveu mais teve possibilidade de pecar mais, né? E o que é muito lindo nessa passagem é que todo mundo vai embora, né? Essa mulher, né, mostra aqui a cena nesse momento, chega em Jesus e ele fala para ela: ninguém te condenou? E ela fala: não. E ele responde para ela: eu também não te condeno. Mas ele não para por aí. Ele fala assim: vai e não peques mais. Essa é a frase mais importante que a gente tem que guardar no coração a respeito dessa passagem do Evangelho, que nos ensina o que é a confissão. Porque se Jesus simplesmente passasse a mão na cabeça dela e falar: eu também não te condeno, vai feliz, vai continuar sendo adúltera, vai viver sua vida de pecado, estava tudo errado, né? Mas Jesus não passa a mão na cabeça dela. Ele a perdoa, mas ele pede um compromisso para ela. Vai e não peques mais. Largue esta vida. É isso que Jesus pede para ela. E no sacramento da confissão é o que ele pede para cada um de nós. Jesus está sempre pronto a nos perdoar, mas ele pede uma decisão nossa, de que a gente não vá fazer aquilo de novo. Não significa que a gente não vá cair de novo, né? Porque nós somos fracos, etc. Porém, o momento em que você se confessa, você tem que estar decidido a não cair naquilo de novo. Senão, é exatamente o que Jesus falou aqui. Falei, então, se você vai e continua fazendo, não adianta, né? Então, esse é o ponto principal da questão da confissão. Você quer completar alguma coisa? Até uma das grandes mentiras, né, de frases prontas que a gente tem por aí, isso está acontecendo bastante, mais recentemente, esse olhar para o catolicismo, esse olhar para Jesus com somente misericórdia, né? Deus é bom, e só é bom. Deus é bom, mas Deus também é justiça, né? Amor e justiça. Então, sobre esse aspecto da moça aqui, Jesus, aos dias de hoje, não falaria aquela frase que fala assim: eu te aceito do jeito que você é.
Essa é uma frase bastante falada e que ela parece romântica, né? Parece, nossa, Jesus me aceita. Então, Jesus não me aceita do jeito que é. Jesus me ama do jeito que eu sou. Mas Deus quer o melhor de mim. A gente até falou isso outro dia, né? Deus me conhece, sabe onde eu posso chegar. Deus quer o melhor de mim, sabe aonde eu posso ir. E diante do pecado, ele diz para eu mudar. Quer dizer, esse papo de que, olha, tá tudo bem, eu te aceito do jeito que você é, errado do jeito que é, errante do jeito que você pecador contumaz do jeito que você é, né? Então, mas o legal da história é que, sim, esse é um termo repetitivo, né? A questão do amar o pecador e não amar o pecado, mas que há uma diferença importante, de que é para isso que a gente se confessa, para a gente ir lá entregar os nossos pecados arrependidos de tê-los cometido, compromissados em não fazer de novo, porque se a gente errou, a gente não quer ficar errando de novo, e é aí que está a mecânica, né? Então, Deus nos manda de volta com a carga toda, né? Resetados, mas nos manda com a missão de fazer diferente, né? Fazer melhor. E aí, entrando um pouquinho no detalhe, né, do sacramento, para a gente entender como é que ele funciona. Então, quem que pode receber o sacramento da confissão? Qualquer pessoa batizada. Então, o batismo, como a gente aprendeu na aula passada, ele abre as portas para todos os sacramentos. Então, uma pessoa que é batizada, ela pode se confessar, né? Ele é um batismo, ele é um sacramento, como a gente já falou, que nos ajuda no nosso processo de conversão, porque quanto mais a gente se confessa, mais a gente se conhece, né? Porque se eu vou fazer um exame de consciência, que a gente já vai falar dele já já. Aí você vai, puxa, não, esse daqui, meu pecado, esse aqui, beleza. Vou lá, me confesso, lindo, maravilhoso. Passou um tempinho, eu sinto que eu preciso me confessar de novo. Eu vou fazer minha lista, lá tá eles lá de novo. Tem lá aqueles 2, 3 que não somem da sua lista. Ou seja, ali tem um ponto que você precisa de conversão. Você precisa melhorar naquele ponto, porque não é possível que toda vez que você vai se confessar, você se confessa da mesma coisa, né? E uma coisa importante, quando a gente falou, né, de pecado, tipos de pecado, né? O pecado venial, o pecado mortal e os pecados capitais. Relembrando, o pecado grave é aquele contra os 10 mandamentos, que a gente aprendeu naquela sequência de aulas que nós tivemos, com total conhecimento, que agora vocês já têm, né? Já sabem o que é pecado, então essa parte, check, já foi. E com a total liberdade de não fazer, né? Então, hoje em dia vocês já sabem, vou dar aqui um exemplo da aula de não roubar, né? Vocês já sabem que sonegar imposto é pecado, ponto. Agora vocês já ficaram sabendo, isso está dentro do não roubar, está nos 10 mandamentos. Agora você já sabe, se você fizer de novo, deliberadamente, sabendo que não pode e fizer, você cometeu um pecado grave. Ponto, não tem o que discutir. Agora você já sabe, né? E você era livre para não fazer aquilo, optar por não fazer aquilo. Então, isso é pecado grave. Talvez no ano passado você não soubesse. Exato. Então, isso é pecado grave e isso rompe o nosso laço com Deus. Ele derruba a nossa graça, né? Se a gente pudesse ter um nívelzinho, né, de graça, assim, o nívelzinho fica lá no vermelho, né? Porque cortou o laço. A gente já dou um exemplo para a gente entender essa coisa de mortal e venial aí, para ficar mais claro o que isso significa de gravidade. O venial, ele pode ser ou não contra os 10 mandamentos, porque pode ser contra os 10 mandamentos, mas você não tinha conhecimento, que é o que ele falou, não sabia que sonegar imposto era pecado. Então agora eu sei. Então, se você fez no passado e não sabia, é um pecado leve, é um pecado venial, né? Ou se você não tinha liberdade de não fazer, dependendo de uma determinada situação, você estava acuado numa determinada, sei lá, numa determinada situação que você não teve como não fazer aquilo, você sabia que era errado, mas você não tinha liberdade de não fazer. Isso também atenua, torna aquilo um pecado leve. Ou aqueles outros pecados que acabam sendo até más inclinações de temperamento, né? É aquele mau humor, é aquela braveza de sempre, aquelas coisas que às vezes a gente faz, dominar, né? A nossa fofoquinha.
são as nossas faltas de virtude que acabam sendo esses pecados leves. E a gente tem a lista lá dos pecados capitais, aqueles 7, que a gente tem que tomar atenção, né? Nosso orgulho, a preguiça, a avareza, aquela listinha de 7 lá que a gente no guia, aí vocês vão ver que vai ficar fácil. Então, vamos dar um exemplo, né? Você fala, pô, mas por que o pecado grave, então, ele corta, né, o meu vínculo completamente, e o venial é como se a gente colocasse uns algodãozinhos assim no ouvido, a gente parece que fica meio longe de Deus, né? Mas ele não corta plenamente. Vamos imaginar um casal, tá? Eu e o Luiz aqui. Muito bem. A gente tem uma relação de confiança. Eu confio nele, ele confia em mim. De repente, um descobre uma traição do outro. Isso é uma coisa gravíssima, né? Gravíssima. Só acrescentando um detalhe à história. Nós ainda não somos casados, somos noivos, tá? Nós somos noivos. Isso tudo é uma hipótese, né? Tudo é hipótese, nós somos casados, mas somos noivos, vamos na hipótese. E eu descubro um ou outro, não vou nem falar ele ou eu, né? Um ou outro descobre uma traição. O nível da traição é tão grande, é tão alto, que ele pode até evitar o casamento, né? Eu decido não casar, ele decide não casar. Porque a ofensa foi tamanha, que, cara, eu não quero mais ver esse cara na minha vida, não quero ver essa mulher na minha vida, não quero casar, né? Isso é um pecado grave, né? Contra Deus. A ofensa a Deus no pecado contra os 10 mandamentos é tamanha que corta esse vínculo. Aí, num outro exemplo, somos noivos, muito bem. Aí chega o dia do aniversário de namoro, né? Que a gente sempre comemora, a gente vai jantar fora, né? Dando os exemplos aqui. Hipótese. Eu recebo flores, papapá. Chega num ano, ele esqueceu. Hipótese, uma hipótese. É hipótese, ele esqueceu. É uma ofensa? É. Mas é grave o suficiente para eu não casar? Não, não é, né? Um pedido de desculpas, umas flores mais bonitas, um jantar num lugar mais legal ainda, resolve a situação, concorda? Né? Então, isso é o pecado venial. Ele não rompe os laços com Deus. Ele é uma ofensa, mas ele é leve, né? É uma coisa mais atenuada, uma coisa mais leve. Então, essa é a diferença entre pecado grave e pecado venial. O pecado grave, gente, a gente tem que romper de uma vez por todas. Não dá para eu, digamos que eu tenha um vício, alguma coisa que eu preciso resolver. Vi lá os 10 mandamentos, percebi que tem uma coisa na minha vida que eu estou fazendo errado. Eu estou fazendo errado e eu preciso, agora já sei que isso é um pecado grave, eu não posso mais fazer. Pecado grave a gente rompe, para de fazer, encerra o assunto, vai lá, confessa e abandona. Isso tem que ser uma decisão na nossa vida, senão a nossa conversão não vai para frente. O pecado venial, ele já é diferente, porque ele tem a ver com o exercício das virtudes. Eu assisti uma pregação de um padre que, para mim, me abriu a cabeça e me clareou muito essa coisa do pecado venial e das virtudes. Ele falou, o pecado venial, e que tem a ver com esses maus costumes, né, essas probleminhas de comportamento que a gente tem que escolher um por vez. Porque, normalmente, se a gente tem esse mau costume, a gente precisa adquirir uma virtude encontrada, né? Então, digamos, meu mau comportamento pode ser, eu sou uma pessoa extremamente impaciente e brigo com todo mundo e sou estourada, não sei o quê. Beleza. Só um pecado grave? Não é. É um desvio aí de comportamento, mas que eu preciso melhorar. Eu escolho isso e eu vou buscar, então, a minha virtude, a virtude da paciência, né? Puxa, eu tenho que ser mais paciente. Só que se eu decidir ser paciente hoje e amanhã eu quero ser diferente, é difícil. Porque é um costume que eu tenho que adquirir. Então, o padre deu esse conselho, eu achei muito legal. Ele falou, pecados veniais, a gente escolhe um e a gente vai trabalhando ele, trabalhando virtudes. Chega uma hora, aquilo, pronto, cristalizou em você aquela virtude. Aí você parte para o próximo. E aí você vai mudando o seu comportamento, e você vai adquirindo virtudes, e os seus pecados veniais vão reduzindo, né? Então, eu achei muito legal essa distinção, né? Pecado grave abandona. E o pecado venial é um trabalho das virtudes, que você vai melhorando. À medida que você confessa, você vai se conhecendo e vai melhorando naquilo, né? Vai melhorando. Você vê que nos dois exemplos que a Kátia deu, que são hipotéticos, né? Já falamos, para os dois há necessária de
um rearranjo, né? É necessário quem fez a bobagem tenha que ir lá pedir desculpas, né? Os dois casos, né? Agora, a hipótese que a Kátia levantou de que não houvesse matrimônio lá, no pecado grave, a vantagem que a gente tem é que a gente não está falando com a Kátia, né? A gente está falando com Deus. Então, Deus é todo misericórdia, né? Esse rompimento existe porque Deus é justiça também, mas o bom é que Deus nos dá 100% das vezes a chance de retornar. Mas é necessário que algo seja feito, né? No caso do exemplo da carta, é necessário que o cara ou a moça vão lá e peçam desculpas, né? Façam alguma reparação, dando uma pista aqui, né? Dão umas flores, levam para jantar num lugar bacana, enfim. Mas no caso de Deus, isso também é necessário, né? E é por isso que nós estamos falando desse sacramento. Da mesma forma, o pecado venial e o pecado grave, ou o pecado mortal, né, tem mecanismos diferentes de solução que devido às suas gravidades, que a gente vai falar a seguir. Né? E agora a gente vai falar para vocês, então, o que é o passo a passo, né? Então, tá bom, beleza. Eu vou me confessar. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa, né? Você tem que ter um sentimento chamado, uma atitude, né? Chamada de contrição. O que é contrição? É um arrependimento pelos seus pecados. Verdadeiro, né? É como uma dor por eu ter ofendido a Deus. Lembrando que o pecado é uma ofensa a Deus, não é uma ofensa à igreja, ao padre, é uma ofensa a Deus, né? Então, esse é o primeiro passo. Eu me sinto incomodado, eu sinto que eu fiz algo errado, eu estou arrependido, né? Estou triste, foi mal, né? Eu fiz uma coisa errada, então eu tenho ali um sentimento de querer resolver aquilo, não estou bem. Esse é o primeiro passo. Tendo essa contrição, esse arrependimento, eu tenho que passar para algo prático, eu tenho que passar para o meu exame de consciência. E o exame de consciência a gente vai ser auxiliado pelo guia que a gente mandou para vocês, que já a gente vai olhar para ele. O que é o exame de consciência? Aí é uma atitude racional mesmo, algo que você para fazer. Prático. Então eu vou parar no silêncio do meu quarto, numa igreja, onde eu quiser, com um lápis, um papel na mão, com um celular, qualquer coisa que você quiser, e eu vou anotar. Eu vou fazer um exame de consciência. Vou repassar o que eu fiz de errado. Dica, anotem. Porque se ficar só na cabeça, na hora da confissão, você pode se esquecer, tá? Tudo bem, se você não confessar um pecado por esquecimento, né? Tudo bem, ele tá perdoado. Agora, se você não falar de propósito, porque você não quis na hora, ficou com vergonha do padre, não tem jeito, né? O pecado lembrado tem que sair pela boca, né? Você lembrou, tem que botar para fora. Por isso que o exame de consciência, ele é tão importante. E o guia que a gente mandou, ele tem a importância de te ajudar a percorrer os 10 mandamentos, percorrer os mandamentos da igreja, percorrer os pecados capitais, e vai te ajudar a olhar aquilo e se examinar. E falar, nossa, será que eu caí nisso? Será que eu caí nisso? Será que eu caí nisso? Deixa eu repensar, deixa eu repassar aqui a minha vida. Tem gente que fala assim, Kátia, mas eu não me confesso há 20 anos. Pô, será que você vai lembrar dos 20 anos? Não sei. Mas aquilo que Deus te inspirar, e essa é uma boa coisa, antes de você fazer exame de consciência, pedir que o Espírito Santo te ajude a lembrar daquilo que você precisa confessar, né? É um momento de oração. Não é uma coisa para fazer na fila da padaria, é uma coisa para você fazer em oração, né? Quietinho, com calma, pega lá a sua folhinha de almaço, né? Bem, letrinha pequena, e vamos lá, né? Vamos escrever. Na fila da padaria não tinha pensado. E vai. Beleza, tô pronta. Tô lá com o meu papelzinho na mão, já sei o que eu tenho que falar. Eu vou me dirigir e vou confessar meus pecados. Vou lá diante do sacerdote confessar meus pecados. Já entendemos por que tem que ser do sacerdote, porque Jesus conferiu à igreja, né, a confissão. É um momento importante também para que a gente, como criatura, né, você tá indo ali, é um momento de humildade, que você tem que, tô ali falando das
maiores desgraças, das piores coisas que eu fiz, que eu faço, que eu costumo fazer, e estou pedindo perdão. Só que do lado de lá tem um padre? Tem, mas naquele momento ele está na pessoa de Cristo. Lembremos disso, né? E o padre, gente, mas já quantidade de confissão que ele escuta por dia, que ele já escutou na vida dele. O padre costuma dizer o seguinte: nenhum pecado escandaliza o padre, porque ou ele já viu ou ele já fez. Então, assim, gente, não existe nada que você tenha feito que o padre não escutou ainda, né? Então, ali no Brasil, pelo menos, a confissão é dentro do confessionário, tem aquela coisinha, você nem enxerga o padre, né? Tem gente que prefere confessar olhando para o padre, aí depende, né? Isso não quer dizer nada. Eu tô de frente para o padre, mas não quero olhar para ele. Não tem problema, fecha o olho, abaixa a cabeça. Se imagina diante de Jesus, né? E esse é o momento de você falar. Você vai falar, você vai verbalizar, né? De forma clara, aquilo que você fez, com que frequência você fez, e claramente, não precisa contar detalhes, né? O nível de detalhe não importa, né? Se você tem que dizer, olha, eu fiz isso 20 vezes, fiz isso uma vez só, fiz isso ontem, enfim. Senão você acaba querendo confessar o outro, né? Você fala assim, padre, olha, eu falei mal da Kátia, mas ela também... você sabe, a Kátia é fogo, porque ela faz isso, ela faz aquilo outro. Né? Aí você acaba, na hora da confissão, o cometendo outro pecado. Já confessa esse aí, porque você acabou de fazer, tá fresco. Isso é uma coisa importante. Não é o momento de você justificar nada. Você só está ali para falar que fez. Você não tem que justificar nada. Pode ser que o padre te faça alguma pergunta, né? Às vezes, isso já aconteceu comigo. Eu confessei uma determinada coisa e o padre me perguntou mais detalhes. Mas como que isso aconteceu? Qual era a situação? Porque talvez eu estou achando que é um pecado e não é. Talvez, ou eu estou achando que é um pecado grave e não é. Então, às vezes, se o padre fizer alguma pergunta, é para ele entender um pouco melhor a temática ali, né? Para poder entender. Mas, normalmente, o que acontece é que o padre só te escuta. Ele só te escuta. E, no final, ele vai ou te dar um conselho, ele pode te orientar a fazer alguma coisa, ou não. Ou, de repente, ele só vai te dar a penitência e acabou. A gente tem um caso que a gente gosta de contar, todo ano a gente conta, porque eu acho muito legal. Foi da nossa turma de 2018, a primeira turma, 2008. 2008. A nossa primeira turma, nós tínhamos 12 alunos, era uma turma bem pequenininha, e tinha um casal, um casal muito quietinho, eles, nossa, não falavam nada, mas não participavam, era presencial a turma, né? Tinha o pessoal mais, né, falante, que conversava bastante. Principalmente a moça, assim, ela era muito, muito quieta. Eu nunca ouvi a voz daquela moça durante a aula. A gente dava uma microsala, né? Ela sentada aqui na frente. E a gente sempre fica na dúvida, né? Poxa, será que a pessoa está gostando, não está? Está aprendendo, não está? Mas, enfim, está nas mãos de Deus. E nesse ano, foi feita uma coisa muito legal. Foi feito um mutirão de confissão. Todos os alunos de todas as turmas se confessaram no mesmo dia. Tinha, sei lá, tinha uns 20 padres lá no Brasil. Tinha padre espalhado para tudo quanto era lado daquela igreja. Todos os alunos lá, todos os catequistas lá para tirar alguma dúvida, né, alguma coisa. E essa moça foi se confessar com o padre Nadir. O padre Nadir, ele já faleceu, não faz muito tempo, mas ele sofreu um acidente há muitos anos e ele ficou muito debilitado. Ele era bem velhinho, então ele participava, às vezes, uma missa ou outra, na cadeirinha de roda, lá com a cuidadora junto, mas muito doce, mas não escutava direito, enfim, bem velhinho. E ela foi se confessar com o padre Nadir, né? Ele estava lá e ele foi se confessar. No sorteio lá, foi parar com o padre Nadir. E ela voltou da confissão falante. Ela falou, eu preciso falar com vocês. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu na confissão dessa moça? Ela confessou com o padre Nadir, né? Será que ele falou alguma coisa para ela? Será que ele não escutou o que ela falou? O que será que aconteceu? Será que o padre Nadir está vivo? Aí ela falou, gente, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Mas efusiva. Eu não tinha escutado a voz daquela moça durante o curso. E eu falei, nossa, mas o que aconteceu, né? Ela falou, olha, eu cheguei lá, falei todos os maiores absurdos que eu já tinha feito. Se eu tivesse falado metade daquilo para uma amiga minha, ela tinha me escorraçado. Eu falei, e depois de falar tudo, sabe o que ele me disse? Eu falei, não, nada. Ele disse assim, só isso, minha filha?
Ele não me acusou, ele não me julgou, ele não falou nada, ele só me absolveu. Falei, então, isso é a confissão. Falei, você aprendeu agora o que é a confissão. Confissão é isso. O padre não está ali para te julgar, ele não está ali para te apontar o dedo, ele está ali para te perdoar, em nome de Cristo. É o único tribunal que você entra, se declara culpado e sai inocente. É isso a confissão. Então, ele é um lugar onde você larga tudo, você deixa tudo nas mãos de Jesus e sai completamente renovado, né? Com a alma limpa. Então, a experiência da confissão, ela é maravilhosa, maravilhosa, porque você vai ter uma experiência ali de colocar para fora aquilo que está te machucando, e está te machucando, por mais que você não saiba, porque você, lembrando, né? Você é uma criatura de Deus, você é um filho de Deus. Então, se você fez alguma coisa que ofende a Deus, isso te incomoda, você achando ou não. Quando você tirar isso do teu coração, você vai ver a diferença que faz. Então, o padre, ele vai efetivamente dizer algumas palavras, se for o caso, etc., e vai te dar a penitência. Os padres, hoje em dia, não costumam mais dar aquelas penitências imensas, né? Ele vai te pedir para fazer ali 1 ou 2 orações, talvez, um Pai Nosso, uma Ave Maria, só uma Ave Maria, enfim. Desculpa te cortar. Lembrei, a gente, lá num dos mandamentos, a gente passou aquele filme do Advogado do Diabo, né? Sim. E que ele fala lá, em inglês ele fala, why you carrying those bricks for, né? Porque você está carregando esses tijolos, né? Falando da culpa, bom, é o demônio, né? Mas bandido, né? Porque esses tijolos que ele conta lá, que são as nossas culpas, a gente tem onde depositá-los, né? A gente tem onde largá-los. Então, às vezes a gente tem uma vida que está pesada, né? Pegando carona nessa cena lá, e que a gente tem onde colocar. Lembrei também esses dias, não sei se a gente ouviu, se a gente leu, a história de São Padre Pio, que era um confessor, né? Bom confessor, disse que ele era bravo dentro do confessionário, apesar dele ser bem-humorado fora. E me lembrei da história que uma pessoa foi lá se confessar com ele e falou assim, olha, padre, eu preciso confessar aqui porque eu não tenho ido à missa. E ele falou assim, mas quantas vezes você não foi à missa? Ele falou assim, entre 10 e 20. E ele, bravo, disse, olha, filho, entre 10 e 20 tem 11, 12, 13, 14. Então você saia, faça uma boa um exame de consciência e volte aqui com as quantidades. Né? Lógico, né? O que ele está dizendo é que quando a gente vai confessar os pecados, não pode ir lá no detalhe, mas também não dá para ser genérico, amplia assim, né? Olha, padre, como se fosse um McDonald's, né? Olha, padre, 1º mandamento, 5º mandamento, 9º mandamento. Aí para dizer, pois não, deixa eu ver aqui. Um 1º mandamento são 2 Ave Marias, 3, como se fosse um processo matemático. De dizer, né? Eu pequei contra o mandamento de não roubar. Tá, o que você fez? Roubou? Quantas que vezes fez, você roubou? Né? Porque é aqui que e Deus é muito esperto, né? Lógico, né? Porque o processo da confissão, se a gente for pensar, ele todo é muito bem bolado. Porque primeiro, lógico, você que está adquirindo a fé, se está se aproximando de Deus, você começa a se sentir incomodado, né? Vou deixar a historinha do Papa e das crianças para você contar. Chega uma hora que você se sente incomodado. E aí você é levado, inspirado sempre pelo Espírito Santo, você é levado a lá fazer a confissão. E se você faz o teu exame de consciência com qualidade, o Espírito Santo, lógico, ele está afim que você faça direito. Então ele também vai te dar uns contucões. Mas eu não sei se eu lembro, amigo, vai lembrar. Garanto. Se você fizer uma oração, falar, Senhor, né, se recolher mesmo, fizer uma oração, pedir a ajuda do Espírito Santo, ele vai lembrar você as coisas que precisa lembrar. Mas aí você precisa fazer uma coisa que é muito difícil e que já é parte da cura, que é se rebaixar, né? Não diante do padre, né? Outro dia, há muito tempo atrás, eu estava no trabalho, numa reunião de negócios, e o cliente falou, Luiz, vamos almoçar, vamos.
E no caminho do almoço, porque era um restaurante que ficava umas 4 quadras, nós fomos a pé, ele falou, Luiz, me fala da confissão. Eu falei, amigo, como assim? Ele falou, não entendo por que tem que confessar para o padre, porque eu não falo direto para Deus, né? Deus é muito ligeiro, porque sabe que um ato que é necessário para que Deus haja nas nossas vidas é sermos humildes. E para nós, o grande vilão, a gente colocou isso lá nos pecados capitais, o grande vilão dos pecados capitais é a arrogância, né? É o orgulho. E a primeira coisa que Deus faz no processo de confissão é desligar o orgulho. Você é obrigado a ir lá, cabecinha baixa, rabinho nas pernas, dizer para outro homem, que está em persona Christi, as barbaridades que você fez. Né? É nesse rebaixamento que se abre a porta para que Deus possa entrar com a graça. Porque enquanto você está se achando, não, eu sou o cara, eu só falo com Deus, né? Putz, amigo, não resolveu nada. Né? Então, é necessário que você humildemente se reconheça pecador, né? E parece que ao olhar para o chão é que Deus põe a mão no nosso ombro. Então, a confissão começa com esse rebaixamento, né? Entre aspas, e se a gente exerce com frequência, deixa de ser o ato do rebaixamento deixa de ser tão duro de fazer. A prazer para quem lida com orgulho, que é o meu caso, é sempre duro. Mas, como dizia Santa Catarina de Siena, a santidade passa necessariamente pelo autoconhecimento. Então, na medida que você confessa com mais frequência, como diz a Kátia, você começa a perceber as coisas em que você... os hit paredes, assim, das coisas que você precisa melhorar, né? Então, o processo da confissão, do jeito que ele ele realmente facilita, abre as portas... Não estava tão certo. Oi? Alguém abriu o microfone. E aí, só fechando o processo, né? Como vai acontecer lá no dia que vocês forem se confessar, então depois que vocês falarem, etc., né? Que é o termo, né? Se acusarem dos seus pecados, o padre vai pedir que você reze um ato de contrição. Isso, normalmente, para nós lá no Brasil, tem um papelzinho que é uma oração. Essa oração é justamente a tua decisão de não fazer de novo, né? É o agradecimento pelo perdão e a decisão de não fazer aquilo de novo. E o padre vai te conceder uma penitência, tá? Beleza, vamos entender agora essa questão da penitência. A penitência, ela é a necessidade da reparação. Porque uma coisa é o perdão. O perdão de Deus você tem. Mas aquele pecado que você fez, uma ação, uma consequência, aquilo teve. E precisa haver uma reparação. Vou dar um exemplo prático, que a gente também sempre dá o mesmo exemplo do menino que quebrou a vidraça. Nós temos uma criança brincando na rua, jogando bola, feliz da vida, seu filhinho, e ele chuta uma bola e quebra a janela do vizinho, né? Puxa vida, entra desesperado em casa. Mamãe, quebrei a janela do vizinho, chutei a bola sem querer. Vamos lá no vizinho pedir desculpas, né? Vai chegar lá no vizinho, o vizinho, que é um cara legal pra caramba, amigo seu, vai dizer, tudo bem, ele tava brincando, não foi por querer. Mas a coisa não acaba aí, né? A vidraça quebrou. Então, não basta que o vizinho perdoe o moleque. Você, mãe do moleque que quebrou a vidraça, tem que ir lá pagar a vidraça do vizinho, porque não é justo, né? A reparação tem que acontecer. O menino foi perdoado pelo cara, mas a vidraça precisa ser consertada, né? Então, esse é o ato de reparação. Por isso que existe a penitência. Então, a penitência normalmente é uma oração que você faz. O único pecado, o único mandamento que exige uma reparação na mesma proporção, a gente já falou disso na aula do mandamento, do não roubar, né? Então, se você chega e confessa, fala, olha, eu roubei uma pessoa. Tá, beleza. Quanto você roubou dessa pessoa? Eu roubei R$100. Você tem como ir lá e restituir os R$100 para ela? Não tem, porque a pessoa já morreu. Tá bom, então você vai pegar esses R$100 e você vai fazer uma doação, você vai fazer uma caridade, você vai fazer alguma coisa. Você vai restituir este valor. Ele é o único mandamento que requer uma reparação material daquilo que aconteceu, específica. Os outros não.
Mas existem várias formas, né, de reparação dessas penas, são chamadas penas temporais, né? Então, os seus pecados, você vai acumulando essas penas temporais. Se você morrer com penas temporais a serem reparadas, é aquela passagenzinha no purgatório, que a gente já falou, né? É aquela coisa de você estar pronto para o casamento, você tá lá prontinho para ir, mas sua roupa tá suja. Você tem manchas na sua roupa. Então, você não pode entrar no casamento com a roupa suja. Então, você não pode entrar no céu com a sua alma ainda com essas penas a serem reparadas. Aí a gente entende, por exemplo, uma pessoa que passa por um sofrimento grande antes da morte, às vezes pela doença. Muitas vezes, a reparação das penas que aquela pessoa tem para reparar são reparadas durante a doença, e essa doença preparou a pessoa para ir direto para o céu. Olha só, gente. Então, por isso que a gente não pode, às vezes, achar que é um grande ato de misericórdia tirar uma pessoa de um sofrimento, de uma doença, com o caso lá que a gente falou, da eutanásia. Porque essa pessoa, ela pode estar sendo purificada com esse sofrimento e vai direitinho para o céu. Olha que beleza, né? Eu pensei muito no caso pessoal meu, eu perdi meu pai em 2016, ele sofreu muito, muito. E eu tinha no meu coração uma tranquilidade, e tenho até hoje, de que aquele sofrimento do meu pai não foi em vão. Foi para reparar as penas que ele tinha para ele ir mais rápido para o céu. Para mim, isso estava claro na minha cabeça. E nós levamos ao som dos enfermos para ele também, 15 dias antes dele morrer. Então, isso para mim está muito claro. Então, a gente precisa entender, às vezes, os sofrimentos da vida, que eles podem vir nesse benefício, em reparação dos nossos pecados, e que um dia, se a gente morrer, o tempinho de purgatório ela vai ser abreviado, né? O outro ponto... Imagina que você está lá, né? Imagina que você está lá Você está lá nessa situação de sofrimento inconsciente e a tua família resolve ser bondosa com você, desliga os aparelhos e você vai... E essa questão da reparação, do exemplo da vidraça, que é o que o Luiz já falou, Deus é misericórdia, mas Deus é justiça, né? Então, não podemos esquecer disso. Nosso Deus é um Deus de um mar de misericórdia, mas ele é justiça. O que é certo, né? E se não fosse assim, aquela coisa, já falei, né? A gente está nesta vida, usando esta vida para nos convertermos e alcançarmos o céu. Se o céu fosse o único caminho, para que Jesus ia falar tanto para a gente de se converter? Né? Para quê? Para que ele ia falar tanto para a gente se emendar, para a gente não ir para o inferno, como ele falou tantas vezes? Então, a gente precisa acreditar na palavra de Deus. Se Deus fosse só misericórdia, falando abertamente com vocês, ia ser uma tremenda sacanagem, né? Porque a gente está aqui se matando para ser cristão decente, né? E aí vai todo mundo para o céu? Vai todo mundo para o céu. Pô, né? E aí que acontece? Uma das coisas que o demônio faz, e isso dá para ver claramente na história, enfim, primeiro, né, não fazer com que a gente ache que ele não exista, né? Então tem caras que acham, não, Jesus expulsando os demônios lá é figura de linguagem. Amigo, não é figura de linguagem. Outra coisa, achar que o inferno não existe, né? Porque aí beleza, né? Se não existe, pô, é como você ter, ou como as crianças aqui, ou como a gente na lei, você ter um crime que não tem punição, né? Então, você pode perguntar, para que eu não faço? Para que não fazer? Eu não vou fazer. Né? Por que não fazer? E qual é o benefício de não fazer? Essa é uma questão de justiça, né? Mas é ruim, essa discussão a gente tem no nosso país, né? Mas, puxa, coitado do criminoso, ele vai ser penalizado, ele precisa ser penalizado, não quer dizer que ele precisa ser escorraçado, precisa ser desrespeitado, mas a punição é necessária, é uma questão de justiça. E a justiça clama ao céu, né? O sangue da justiça clama ao céu. Então, não dá para imaginar, né? A gente, né, estudando um pouco, não dá para imaginar Deus sendo só justiça, né? Se fosse só justiça, nós estamos fritos, porque mesmo nos esforçando, a gente não teria a chance de entrar
no céu. Se fosse só justiça, não teria esse sacramento, né? O sacramento da confissão, onde a gente é perdoado das atrocidades, não haveria, né? E também não dá para imaginar Deus sendo só misericórdia, né? Onde tudo pode, tá tudo ok, a gente te aceita do jeito que você é, peca lá e depois a gente resolve. Então, veja, a gente fala dos sacramentos, né? A gente fala que o sacramento do batismo você tem uma vez, a primeira comunhão você faz uma vez, o crisma você faz uma vez, o casamento você casa uma vez, o padre lá ordenado vai ser ordenado uma vez. Mas, puxa, a Eucaristia e este mandamento do perdão dos pecados, a gente pode, e da unção dos enfermos, esses dois de hoje, a gente pode receber tantas vezes quanto a gente quiser. E isso também não é por acaso, né? Deus sabe da nossa condição precária, sabe das nossas dificuldades e sabe que a gente tem que ir lá de vez em quando e passar borracha, ou usar aquela expressão que o Padre Miquelino usa, que é boa também, eu vou lá na boca da caixa sacar da graça, né? Você chega lá, né, eu coloco entre aspas o que eu vou dizer, você chega lá um desgraçado, né, sem graça, sem a graça, né, e sai com a graça toda, né, com a graça santificante, que é aquela situação em que você está mais adequado para receber a Eucaristia depois. Quer dizer, então, na sua vida você tem esse balanço, né? Então eu vou pecando, vou ficando sem graça, né? Desculpa o trocadilho, né? E aí você volta lá na boca do caixa da graça, confessa os seus pecados, recarrega da graça e segue a vida, né? Então, a frequência com que você se confessa, eu vou deixar a história aí para você, é a frequência em que, né, que nem a bateria do celular, né? Quando está ficando fraca, você vai lá e recarrega, né? Como se o pecado gastasse a graça. Então, em que nível você quer ficar? Você quer ficar perto do 0 ou você quer ficar perto do 100, né? Então, vai ter uma hora que você fala, nossa, eu preciso recarregar da graça, porque, né? Porque o cara que está com 0 é um desgraçado. E só fechando essa coisa da reparação, falar das indulgências, né? As indulgências são situações em que a igreja nos ensina, né? Que a gente faz algumas coisas, né? Que tem a ver com oração, obras de caridade, ou participar de umas celebrações, de sacramentos, etc., e que são concedidas indulgências. As indulgências podem ser para nós ou pode ser também para falecidos, né? A indulgência pode ser parcial ou plenária. O que significa uma indulgência parcial? Tá? É difícil a gente falar de tempos e quantidades, porque, enfim, não é igual ao do nosso tempo, né? Mas você está reduzindo o tempo de purgatório de uma determinada alma, né? E a indulgência plenária seria você mandar essa pessoa para o céu, né? Então, existem... Para quem está no purgatório, sim, lógico. Existem algumas situações que a igreja coloca, diversas, né? Agora a gente já vai ter uma que é finados, né? Tem algumas condições, que acho que é você participar da missa, né? Receber a Eucaristia, ter se confessado, né? Estar em estado de graça e visitar um cemitério, né? Tem rezar pelas intenções do Papa, enfim, tem algumas condições para você ter essas indulgências, né? Que aí você pode, sei lá, você tem um falecido na sua família, né? Então você pode oferecer a intenção por essas pessoas. Muito bem, aí a gente fechou com essa reparação. Eu vou contar a historinha que o Luiz falou. Bom, porque a pergunta sempre e acontece muito essa pergunta do curso mesmo, aqui a gente sempre ouve isso, por quê? Vocês vão, depois a Cida está com todas as datas lá, mas os outros anos, como normalmente aconteceu. Eu tenho esse ano vai ser diferente porque o Crisma e a Eucaristia vai ser na mesma data, certo, Cida? Não vai ser antes da Eucaristia. Nos outros anos, a gente tinha uma situação seguinte, que a Eucaristia, ela era antes e o Crisma era mais para frente. Então, quem ia receber os dois sacramentos se confessava para a Eucaristia. E aí passava, sei lá, quase um mês, 3 semanas, para a pessoa receber o Crisma. Aí a pergunta que sempre me faziam é, eu preciso me confessar de novo para o Crisma?
A minha resposta sempre foi, não sei. Como eu vou saber se você precisa se confessar de novo, né? Qual que é o sentido disso? Crianças estavam lá numa reunião com o Papa João Paulo II, numa determinada, lá atrás, não sei qual era a situação, mas eram crianças que estavam com ele estava respondendo perguntas. E aí uma pergunta, a criança levantou o dedinho e perguntou, ô Papa, quando que eu tenho que me confessar? De quanto em quanto tempo eu tenho que me confessar? Né? A pergunta do milhão. E ele respondeu de uma forma muito bonita que a criança entendeu e todos nós entendemos. Ele falou, de quanto em quanto tempo que a sua mãe limpa a casa? E o menininho, a criança, respondeu, toda vez que ela está suja. Ele falou, com a confissão é a mesma coisa. Você se confessa toda vez que o seu coração está sujo. Toda vez que você pecou e você precisa se confessar. Então, se eu confessei hoje, sei lá o que aconteceu na próxima semana, eu preciso me confessar de novo, vai se confessar de novo. Ou, não, poxa, passou um mês, tá tudo bem, aí eu vou me confessar de novo? Ok. Lembrando, a igreja nos pede, mandamento da igreja, que a gente se confesse ao menos uma vez por ano, para que a gente esteja pronto para comungar para a Páscoa. Mas, se a gente, a aula que vem, a gente vai entender o valor da Eucaristia, mas nós já sabemos o valor da Eucaristia. Se a gente quer ir à missa todo domingo, a gente quer comungar, a gente quer estar em estado de graça. Então, a gente não vai se confessar só uma vez por ano, a gente vai se confessar mais vezes. Porque a gente quer ter a nossa amizade com Deus sempre lá no topo. A gente quer estar com a nossa graça sempre lá no topo, né? Então, a frequência da confissão é essa, é toda vez que você sentir essa necessidade. Então, o que eu explicava para quem me perguntava, mas eu preciso me confessar para a Crisma de novo? Não sei. Você que sabe. Se você se confessou para a Eucaristia e ficou tudo beleza e você não sentir necessidade, vai receber o seu Crisma. Tranquilo. Ah, não, eu estou sentindo que eu preciso. Então, vá se confessar, né? Isso é uma relação tua com Deus, daí para frente. Se sentiu, vai, né? Assim, sentiu o impulso, vai, né? Vai. A gente a gente comentou isso na outra aula e falaremos mais na próxima, mas no caso do pecado venial em particular, que não é um pecado grave, né? A gente já sabe disso, a gente tem a condição de receber o perdão desse pecado nos primeiros 30 segundos da missa, né? A gente vai falar sobre missa na próxima aula já. Eucaristia em missa na próxima aula. A gente vai falar de missa na próxima aula. E o que acontece? A missa, como vocês sabem, nós falaremos sobre isso, ela começa, e a primeira coisa que acontece relevante na missa, depois do oi do padre, é o ato penitencial. O ato penitencial na missa é o momento onde você tem a chance, o padre nos convida a fazer isso, de você fazer um rápido exame de consciência, se você fez antes ainda melhor, das coisas menos graves, né? Dos pecados veniais, dos pecados não graves que você cometeu, né? Então, pensa na vida cotidiana de alguém que está se esforçando para ser um bom católico, para ser um bom cristão, um bom imitador de Cristo. A tendência é que os pecados mortais cessem, né? Rapidamente eles somem, porque você entendeu, você deixou de praticá-los, e pelos vícios e pela nossa característica humana, os pecados veniais vão continuar. Então, você tem a condição de semanalmente indo na missa, porque se você não for na missa, aí já é um pedaço de pecado grave, mas você está indo na missa. Então, você tem condições de, pelo menos, semanalmente, no ato penitencial, resolver com Deus o pecado venial, que fosse como aquela briguinha que a Kátia deu o exemplo, né? Então, você ali se lembra daquilo, mas o rito é completo, né? Quer dizer, você se lembra, você se incomoda de ter feito, você se arrepende de ter feito, você coloca aquilo diante de Deus na missa, né? Você não precisa falar em voz alta, a gente está no meio da missa, e você se compromete com Deus e consigo a não fazer mais aquele conjunto de pecados veniais que você se lembrou, em particular aquele que a Kátia sugeriu, que é aquele que você elegeu como grande, né? Porque se pensarmos que no passar do tempo você rapidamente resolveu os problemas dos pecados graves e elencou os pecados veniais mais radicais que você tem, aí você resolveu um, que virou virtude, aí você resolveu dois, que virou virtude, né?
puxa, no decorrer de um período de vida, pô, você está se santificando, né? Essa que é a expressão. Quando a gente fala assim, são coisas que já dá para falar mais no final do curso, né? Então, se a gente começa o curso, o objetivo desse curso é que nós sejamos santos. Eu acho que metade desliga e vai embora, porque fala, os caras estão muito loucos. Mas agora, nesse momento do curso, dá para entender, né? O que significa nos tornarmos santos? Quem é o santo dos santos? O santo dos santos é Deus, é Jesus. Quer dizer, na medida que a gente se torna mais parecido com Jesus, esse é o nosso processo de santificação. É por isso que o mundo hoje está muito incomodado com a existência de Jesus, né? Então, Jesus precisa ser banido da história. A gente já falou sobre isso, né? Agora não é mais antes de Cristo, depois de Cristo, né? A era comum, porque Jesus precisa ser banido da história. O fato de existir Jesus, de existir uma referência para que possamos nos espelhar e sermos santos, é algo que incomoda, porque com Jesus vem todo o resto, né? Com Jesus vem a moral, estou voltando um pouco nas aulas, com Jesus vem a moral judaico-cristã, com Jesus vem a referência de o que é o pecado, vem a referência de certo e errado, vem a referência de bem e mal, vem toda a referência de céu, inferno e purgatório. Quer dizer, Jesus é o cara que traz para a realidade, né? Deus se apresentando, Jesus traz para a realidade da sociedade, traz para a realidade do homem, né? Toda essa realidade, né? Não é só Jesus. Não dá para entrar naquela onda de que eu não gosto dos mandamentos, mas eu acho Jesus um cara legal. Ou não gosto de Jesus, eu acho o Papa um cara legal, né? Jesus traz tudo isso daí. Então, não basta dizer que o demônio não existe, não basta dizer que o inferno não existe, não basta dizer que o bem e o mal não existe, cada um acha o que quiser, relativismo na veia, mas chegamos à conclusão, então, que é necessário que Jesus não exista. Então, vamos tirar Jesus da história, vamos tirar Jesus das paredes, vamos tirar Jesus, porque, cara, esse cara incomoda, né? Então, essa está dentro do contexto dos nossos pecados. Só fechando, então, a questão de quando confessar. Então, o grave, você se confessa com o padre. O venial, como o Luiz falou, pode ser no ato penitencial da missa, mas sim, é recomendável que você também faça a confissão com o padre, porque esse autoconhecimento, esse exercício é muito frutífero para a nossa vida espiritual. Existe uma coisa chamada confissão comunitária, tá? Em algumas paróquias, especialmente durante a Semana Santa, às vezes é feito isso, né? Então, como tem muitas pessoas para se confessar na Semana Santa, então se faz um momento ali de confissão comunitária. Ali serve para os pecados veniais, tá? Os pecados graves, você pode até ali naquele momento fazer seu ato ali de arrependimento, etc. Mas você necessariamente precisa buscar o sacerdote e fazer sua confissão com ele dos pecados graves. Não, a confissão comunitária não vai resolver com os pecados graves. Muito bem. A Cida deve ter... Passa um slide. A Cida deve ter... Então, aqui está outro, da TV. A Cida deve ter passado para vocês aí o guiazinho de confissão. Passou um Word, tá? O que é esse guia? Esse guia, ele vai ajudar vocês a se prepararem para o momento de vocês de confissão. Então, o que ele tem nesse guia, tá? Primeiro, ele repassa quais são os 5 passos da confissão, tá? Então, tá lá. Exame de consciência, arrependimento ou contrição, propósito de não pecar mais, confissão perante o padre e a penitência que o padre der, né? Então, vamos pensar, né? Primeira coisa que vocês vão fazer, tá bom, então eu vou sentar, ter um momento, com calma, tranquilo, onde você quiser, onde você tiver paz, onde ninguém te incomodar, faz uma oração, pede que o Espírito Santo venha te ajudar e lê isso daqui, né? Então, esse guia, ele é interessante porque é no formato de perguntas. Então, você tem lá, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, vem uma série de perguntas. Por exemplo, tenho confiança em Deus? Desesperei-me alguma vez na hora do sofrimento? Frequentei macumba, umbanda, candomblé, papapá, cartomante, usei amuleto, usei bruxaria, frequentei sessão espírita. Cara, tem um monte de pergunta, que são coisas que têm relação com o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, eles nos ajudam, porque quando você lê assim, amar a Deus sobre todas as coisas,
eu amo a Deus sobre todas as coisas. A gente falou alguns pontos na aula, mas esse guia, ele é mega prático, assim, que é para você ali na veia, né? O que foi que eu fiz, né? Então, por exemplo, o guardar domingos e dias santos de guarda. Faltei à missa aos domingos e dias de preceito sem um motivo justo. Cheguei tarde na missa por minha própria culpa, né? Impedi alguém de ir à missa. Tem perguntas muito claras. Então, primeiro ele vai repassar aqui os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, tem os 10 aqui. E depois, esse aqui eu acho o máximo, é muito legal. Ele fala dos pecados veniais. Então, por exemplo, pecados capitais. Então, por exemplo, soberba, né, que é a nossa amiga, orgulho, a raiz de todos os males. E aqui a gente já coloca qual que é a virtude oposta, que é a humildade. Ajuda a gente a falar também, né? Falar, poxa, soberba, qual que é a virtude oposta? Humildade. Eu sou humilde? Falta humildade, né? Eu fui orgulhoso, não fui humilde, tive desprezo para com o meu próximo. Irrito, olha, esse daqui para mim, beleza. Irrito-me quando não sou o centro das atenções, sou desprezado ou contrariado. Que beleza. Você fica irritado quando alguém te contraria, quando alguém te dá o contra. Você já quer logo dizer que você está certo, mostrar seu ponto de vista. Olha o orgulho, plim, já marcou aqui já, faz check, tá? E aí vem a avareza. Qual que é a virtude oposta da avareza? O desapego. Sou apegado a dinheiro, às coisas, aos bens, né? Deixei de ajudar pessoas carentes dentro das minhas possibilidades. Olha como uma coisa é prática, né? Aí você vem a luxúria, virtude oposta da luxúria, a castidade, né? Então, tudo que tem a ver aqui com essa questão da castidade. A ira, olha que interessante, a virtude oposta da ira é a paciência, né? Porque quando a gente se impacienta, a gente se enraivece, a gente fica nervoso, fica irado, né? Então, fui vingativo, rancoroso, violento, sou impaciente em exagero. Assim, ser impaciente sempre né? Tem 500 mil coisas para fazer. Quem que mora em São Paulo que não é impaciente? Isso não existe, né? Paulista é impaciente, a gente nasceu assim, nessa cidade. Mas, às vezes é em exagero, né? Às vezes a gente acaba sendo desproporcional à nossa impaciência, a gente acaba sendo rude com as pessoas à nossa volta, tornando a vida de quem mora com a gente um inferno e por aí afora, né? A gula, virtude oposta da gula, a temperança. Como é que eu sou em relação à bebida, comida? Eu bebo demais, eu fumo demais, eu tenho hábitos exagerados com televisão, com computador, internet. Rede social. Acho que essa questão das redes sociais, a gente tem até assistido uns documentários muito bons, até na Netflix, que não tem tido coisa muito boa ultimamente, mas esses documentários têm sido muito bons, porque a gente vê um vício novo, né? É um vício agora. Esse guia, né? Esse guia aqui é antigo. Acho que nem tem aqui, ó. Vocês vão ver que não tem redes sociais aqui, a gente precisa pôr, porque é um vício novo. E que as pessoas estão se perdendo completamente dentro das redes sociais, assim, completamente. Estão perdendo totalmente a noção. Estão cometendo pecados dos mais terríveis dentro das redes sociais. A inveja, a virtude oposta da inveja é a caridade. Lembrando, gente, a inveja aqui é aquela inveja de você querer o que o outro tem e querer que ele perca, tá? Outra coisa é você almejar a mesma coisa do outro, mas não desejar o mal para ele, você lutar para conseguir. Isso é lícito, isso é legal, né? Essa aqui é outra inveja que a gente está falando. E a preguiça, virtude oposta da preguiça é a diligência. E aí a preguiça, ela impacta um monte de coisa, né? A preguiça pode impactar na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, pode ser, sei lá, você ter... Lógico, na vida profissional isso é muito claro, mas a preguiça dentro da tua casa, você pode prejudicar o andamento do teu lar, da tua família. A preguiça em relação a Deus, né? Poxa, eu tenho preguiça de estudar, eu tenho preguiça de ler, eu tenho preguiça de ir à missa, eu tenho preguiça de tudo. Tem preguiça. Bom, né? Cara que tem preguiça tua vida não né? consegue fazer nenhum exame de consciência. Nem o exame de consciência ele vai fazer. Trabalho, vai ler isso aqui e vai, credo, que preguiça de fazer esse negócio, né? Então, é muito legal esse guia, gente. Então, peguem ele com calma, leia. Se precisar ler de novo, né? Reza, lê isso num dia, no dia seguinte, senta para fazer teu exame de consciência, pede o Espírito Santo.
Na hora que vocês estiverem preparadinhos, aí vocês vão lá, conta tudo pro padre. Importante, a Cida acho que vai falar disso, mas procurem fazer a confissão de vocês lá na Brasil, tá? Poxa, mas eu não estou em São Paulo. Tá bom, se não está em São Paulo é outra situação. Você vai ter que procurar uma paróquia onde você estiver. Mas quem está em São Paulo se organiza. Por que a gente fala isso? Porque os padres ali, eles estão esperando vocês. Eles sabem o que vocês estão fazendo um curso, eles conhecem o curso, eles sabem como é que é, eles sabem o momento de vida que vocês estão. É melhor do que vocês irem numa outra paróquia que o padre nem sabe que vocês estão fazendo um curso, que vocês estão se preparando, né? Então, você não confessa faz tempo, você nunca se confessou. Ali na Brasil, eles estão preparados para receber vocês na situação que vocês estão, né? Então, se vocês sentirem uma dificuldade, não tenham medo de dizer, olha, padre, eu fiz meu exame de consciência, mas não sei para onde começar, não sei o que falar, não sei o que fazer. Ele te ajuda, o padre está ali para te ajudar, né? E assim, lembrando, é a avaliação de desempenho do padre com os catequistas, é o nível da confissão de vocês, tá? Só para avisar. A gente toma bronca ou a gente fica bem na foto, depende da confissão de vocês. Ele tem 100% de razão. Porque se a gente não deu uma boa aula, se a gente não explicou direito, se a gente não falou a verdade, não defendeu a verdade aqui rasgada, nua e crua, como que vocês vão se preparar bem para uma confissão? Não tem como, né? Então, anos em que as confissões não são tão boas, puxão de orelha. Puxão de orelha no catequista. Na primeira reunião, depois do fim do curso, a gente pergunta como é que foram as confissões, né? Ele já chora, né? Teve um ano que a gente só tomou lambada. Então, mas é bom, porque a gente fica esperto, fala, opa, peraí, o que a gente fez de errado, né? A gente não fez alguma coisa certa. No final da história, qual que é o objetivo do curso, né? Pena que está gravando, que vai ficar hoje. Antigamente eu falava assim, olha, eu vou contar um negócio, vocês não contam para ninguém, mas agora está gravado. Está gravado, entendi. Qual que é o objetivo, senão a gente ser melhor, né? Sim. Quer dizer, legal vocês saberem todas essas coisas, a gente dividir com vocês todo esse conhecimento, conheceram de Jesus, conheceram de Maria, né? Mas na conta lá, na hora de passar régua, lá no juízo individual, cara, ninguém não vai interessar se você sabia, se o curso se aprendeu muito, aprendeu pouco. A questão é que a partir daqui, né, você está recebendo as credenciais para ser um excelente católico, um excelente cristão. E é o máximo que o catequista pode fazer, que é entregar dentro do maior carinho, dentro das nossas maiores capacidades, por mais que elas sejam ruins, entregar o conteúdo para vocês. Agora, se vocês serem melhores e serem mais amantes de Deus, mais se aproximarem de Deus, aí é uma coisa que foge da nossa competência, ainda bem. Quer dizer, então, a partir daqui, tudo que a gente estudou juntos, né, os mandamentos, a culminar por essa aula, a aula que vem extraordinária, né, fala da Eucaristia, não há motivo para não se querer ser parecido com Jesus, né? Todo ferramental está na mesa, todo conhecimento está na mesa. O problema, e que a gente conta só agora, né, para vocês não fugirem do curso antes, é que agora vocês sabem, né? Então, a discussão de que antes eu não sabia, então, agora você sabe, né? A questão de que uma frase do Evangelho desses dias, que falava assim, que a quem muito será dado, muito será cobrado. Então, quem sabe muito da misericórdia, da justiça de Deus, a régua subiu, né? Quer dizer, então, mas Deus está no nosso apoio, no nosso socorro, né? Por isso que a confissão está à disposição a todos os dias. É por isso que você pode ir na missa todos os dias, resolver os teus problemas, os teus pecados veniais, encontrar Deus todos os dias, né? Então, na verdade, não há motivos para nenhum de nós, ainda mais nós que sabemos mais e seremos mais cobrados, de não sermos santos, né? Está tudo na mesa, o conhecimento está na mesa, as ferramentas estão na mesa. Então, agora, daqui, das próximas aulas para adiante, e para a tua vida futura,
como grande, isso nós falamos muitas vezes, de que falamos sobre o perdão, falamos sobre a confissão, falamos sobre várias coisas onde tudo era uma decisão, né? Aquela coisa, eu sinto raiva, mas eu grito se eu quiser. Eu sinto irritação, mas eu desrespeito se eu quiser. Então, tudo, Deus nos quer uma decisão, né? A gente lembra lá do desenho do Da Vinci, do Da Vinci não, do Michelangelo, né? Michelangelo. Que tem lá na nossa Brasil, lógico, uma imitação, onde Deus está lá esticadão, tentando encontrar o homem está com a mãozinha apoiada no joelho, com o dedo mole, né? Deus quer o nosso esforço mínimo, né? Deus quer só que a gente tope viver essa vida, né? Viver essa história com Ele. E nos dá todo o conteúdo da obra e do suporte para a gente ser parecidos com Jesus. Então, é uma decisão individual. O que a gente pode garantir, não que a gente tenha conseguido, né? Mas a gente pode garantir é que Deus realmente quer o nosso sim e nos ajuda sem fim com sua misericórdia. É isso aí. Luiz, eu adoro essa reflexão, esse ponto de observação que você coloca, né? Que o confessionário é o único tribunal que a gente entra condenado e tem certeza que sai absolvido. Eu acho que Deus nos ama e nos ama com loucura, né? E quando você fala que, bom, a partir de hoje a gente já está sabendo, eu até queria que todo mundo sorrisse, para dizer assim, que maravilha, hoje eu já sei que tudo eu posso, mas nem tudo me convém, porque nem tudo que eu devo digerir, né? Eu devo praticar, eu devo não me controlar, né? E tudo isso é um gesto de amor, né? A gente sempre começa a aula dizendo dos mandamentos, né? Que os mandamentos não é uma lista de não, é ao contrário, é uma lista de sim. É um pai que nos educa com amor, com cuidado, com carinho, e pede que a gente os observe, para que a gente mesmo não se machuque, para que a gente mesmo não se condene, para que a gente mesmo não fique aí em meio a essa multidão que, infelizmente, não sabe o que a gente hoje sabe no decorrer desse curso, né? Tão rápido e tão rico. Acho que é isso. A Paula e o Gustavo, vocês pedem um pouquinho mais de explicação sobre as indulgências. Vamos fazer o seguinte, eu vou preparar um material, vou pegar mais insumos, mais coisas, para poder fazer mais detalhes. Conforme for na próxima aula, ou mesmo durante a semana, a gente manda no grupo, manda um pouco mais de detalhes, né, de como surgiu. Essa questão das indulgências tem aquele ponto complicado, né, lá de trás, que da venda das indulgências, né, tem essas coisas aí, uma questão histórica, mas eu vou preparar um pouco mais de material para poder passar para vocês com mais detalhe. Aí já passa para todo mundo, tá bom? Me comprometo. É isso. Antes da gente fazer as orações, não sei se alguém quer colocar alguma dúvida aqui no chat ou abrir o microfone e perguntar para a Kátia. Eu vou mandar novamente hoje 2 mensagens. A primeira é o nosso pedido de oração. A segunda são as mesmas orientações. Eu vou mandar de novo e se precisar mandar de novo, a gente manda. Não tem problema nenhum com relação à realização do crisma, à realização do plantão da confissão. Com a graça de Deus, eu vou poder estar disponível nos 3 dias, eu vou estar lá durante todo o período, assim, para estar ajudando ali a conduzir, vou estar com esse guia também impresso. Se alguém quiser chegar uns 5 minutinhos antes para poder reler, leva um papel, uma caneta. A gente não sabe aí o termômetro de quanto tempo cada um não se confessa, mas isso não é problema nenhum, ao contrário, né? O plantão de confissão vai ser a solução. Tá bom? Cida, depois dessas aulas aqui, o cara tem que levar 4 papel sulfite frente e verso, né? Porque senão, tanto blá blá blá, não dá, né? Tem que caprichar nesse negócio aí. Que legal.
Depois eu falo para você, Isabela, sou eu que participo, sim, das Lexos Divina na Nossa Senhora do Brasil. Eu participo na terça-noite do grupo de sementes e na sexta-feira, às 10 da manhã, eu entro pelo semente. Na terça eu entro como o meu usuário e na sexta de manhã eu entro com o usuário de sementes. É uma delícia, é muito rico. Quem puder participar, está sempre no Instagram da Nossa Senhora do Brasil, tá bom? Incluir algum pedido pela alma do doutor pela Dallas, está aqui direitinho que eu anotei, desculpe se eu não estou falando corretamente. Se alguém tiver mais algum pedido de oração, do senhor João Dalla, por todos os familiares, o senhor João faleceu essa semana de Covid, graças a Deus, espero que tenha dado tempo de receber aí a unção dos enfermos, que a gente sugeriu. Toda a família também está com Covid. Acho que alguém abriu o microfone, se alguém quiser fazer algum pedido, pode colocar e depois a gente repassa. Lembrar que todo dia, todos nós, né, Kátia, Luiz, Dona Zélia, e cada um de nós, a gente se lembra de pelo menos uma Ave Maria rezar por todos os pedidos. Óbvio que a gente não vai lembrar os nomes, mas Deus sabe, né? Vou colocar a alma do Guilherme, sim. Paula? Acho que é isso, né, Kátia? Alguém ia falar. Não, acho que não. Não? Muito bem, então aula que todos vem... esses pedidos. Eucaristia e missa, aula que vem. E amanhã... ele tem um convite especial para fazer. Amanhã tem live da minha banda de rock, vou mandar no grupo também. Amanhã é o máximo, hein? 8h30 da noite, hein? De verdade. É para assistir de casa, no sofazão, hein? Faz parte da Vamos lá, Guilherme, vamos colocar. Também, né? Se o cara se confessa. Isso, pode e usar como assiste reparação. a live como reparação. Aí. Já, vocês vão... Guilherme, bota o nome do seu amigo, por favor. O Guilherme colocou uma intenção aqui. Obrigada. Bom, o Luiz está ficando muito famoso, viu, Luiz? Live de conjunto de banda de rock, saiu no Jornal Nacional. Eu vou botar o link no grupo, viu, Luiz? Porque todo mundo tem que ver. Foi uma coisa incrível. Vai ser a terceira mensagem. Amanhã na Band. Vamos contar sempre com essa... amanhã na Band, depois vem dia, eu estou sabendo já. Contar sempre, né, com essa mãe que gerou esse Cristo, esse Filho de Deus único, que é amor, que é misericórdia, que tem uma foto de Jesus batendo na porta, eu acho aquela foto maravilhosa, ele bate a porta do nosso coração, da nossa vida. Vamos dar o nosso sim para ele, que Nossa Senhora nos ajude, nos oriente a cada um de nós a conhecer esse amor que nos salva e que é o único que a gente vai estar na eternidade, por toda a nossa eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloca os nomes, Isabela, para mim. Beijo, gente. Vou bombardear de mensagem hoje, todo mundo. A gente vai chegando no fim do curso, aí vocês vão ligando a câmera para a gente ver a carinha de vocês. Hein? Estamos lá na missa das 11h15, sempre. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tá bom, eu tô na das 8. Lucas. Esse chat fica aberto, né, Luiz? Porque eu não consegui anotar.